aqui no Face, então bom dia para quem já está no Instagram, obrigado, ótimo, tudo ok ali, o pessoal dando um ok pra gente, que está funcionando, muito obrigado, gente. Agora sim também conseguimos já conectar aqui no Facebook e a gente vai dando início ao nosso estudo, né, que nós temos tocado todos os domingos pela manhã, estudando com base, obviamente, sempre as escrituras, mas esse livro, o Catecismo Nova Cidade, que é um devocional também, um livro que traz perguntas e respostas a respeito de coisas relevantes ao cristianismo, a doutrina cristã, né, que nós praticamos, e a gente vem aprendendo muita coisa, né? Coisa que a gente já achava que sabia e vai descobrindo outras novidades, outras coisas que às vezes eram questões simples, que a gente deixava passar no dia a dia. E assim a gente vem crescendo enquanto cristãos, crescendo enquanto pessoas, né? Acho que isso é muito importante, porque cada pessoa tem a sua rotina, a sua vida, tem o seu trabalho, tem a sua família, os seus amigos, e a gente precisa ser, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? Sal nessa terra, luz nesse mundo. Então é para isso que a gente vai crescendo, vai amadurecendo enquanto cristãos, vai buscando cada vez mais conhecimento na palavra de Deus. Não é para se glorificar, se engrandecer, muito pelo contrário, é para amadurecer enquanto cristãos e poder realmente fazer ser influência, uma influência positiva nessa terra, de acordo com aquilo que Jesus Cristo tem nos ensinado. Amém? Vamos orar então para a gente já dar início à ao nosso estudo de hoje. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Pai, pela vida que o Senhor nos dá, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos nessa manhã, ainda que de forma online, à distância, para podermos meditar na tua palavra. Então, ensina-nos, Senhor, os teus caminhos, os teus preceitos, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. É muito interessante quando a gente começa a pedir, né, ou ora, ou clama a Deus para que Deus nos ensine, né, os teus preceitos, os teus caminhos, suas vontades, né, o propósito. Eu acho que todo mundo quer um pouco saber disso, né? Quer entender um pouco mais a respeito disso, porque eu vejo que muitas vezes a gente, quando vai tocando nossa vida profissional, por exemplo, você começa um negócio novo, um trabalho novo, começa a desenvolver, né, alguma atividade. Ninguém sabe tudo, né? Você não sabe todas as coisas que envolvem a tua rotina quando você está começando uma nova atividade. Você vai descobrindo muito aos poucos. Você tem uma noção, né? Por isso que você está lá. Por isso que alguém te contratou, te chamou para estar lá. Porque de alguma forma você tem uma noção daquilo que esperam de você, para aquilo que você foi chamado ali a fazer. E aos poucos você vai aprendendo coisas que você não imaginava que, inclusive, faziam parte do escopo do teu trabalho, da tua atividade. Isso vai acontecendo conforme você vai aprendendo, obviamente, trabalhando, fazendo, e vai conhecendo mais daquilo que envolve a atividade que você faz parte. E no cristianismo não é muito diferente. Então, quando você se achega a Deus, você é atraído a Deus pela pregação da palavra, pelo mover, pelo agir do Espírito Santo na tua vida que te convence do teu estado pecaminoso e da necessidade que você tem de ser salvo, ser redimido, daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, a importância daquele sacrifício na cruz do Calvário, por que ele teve que morrer na cruz por você, por mim. E você vai conhecendo cada vez mais o amor de Deus, você vai conhecendo cada vez mais o propósito de Deus, você vai aprendendo então como você deve caminhar enquanto cristão e aquilo que Deus espera de você, aquilo que Deus espera que você faça com a sua vida, com aquilo que Ele te deu, com essa capacidade de respirar, com essa capacidade de falar, de ouvir, de agir, de pensar, de raciocinar,
de criar. E conforme a gente vai caminhando e conhecendo a Deus, conhecendo o propósito de Deus, nós vamos entendendo e vamos respondendo a pergunta que é o tema do nosso estudo de hoje. Pergunta número 6 do Catecismo Nova Cidade, ou do livro que nós estamos estudando, junto, obviamente, com as Escrituras. É como glorificamos a Deus. Nós já sabemos por que nós fomos criados e como nós fomos criados, que era para a glória de Deus. Nós sabemos por que Deus criou o mundo, foi o último estudo nosso. Porque Ele criou todas as outras coisas, para que o seu nome fosse glorificado. Mas como nós glorificamos a Deus? Se eu fui criado para a glória de Deus, como eu faço isso? Como eu vou agir? O que eu preciso fazer para que eu realmente cumpra esse propósito? A gente veio estudando e a gente vai, veja como as coisas vão amarrando uma coisa na outra, e a gente vai se aprofundando dentro do propósito de Deus para a sua criação, para os seus filhos e filhas, para as nossas vidas. Como que eu glorifico a Deus? A resposta que o catecismo traz, e nós vamos evoluir nessa manhã dentro dessa resposta, obviamente, ela diz assim: glorificamos a Deus quando nos alegramos nele, amando-o, confiando nele e obedecendo à sua vontade, aos seus mandamentos e à sua lei. Glorificamos a Deus quando nos alegramos nele, amando-o, confiando nele e obedecendo à sua vontade, aos seus mandamentos e à sua lei. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. A palavra glorificar, ela significa, ou traz também, né, no seu sentido, honrar, prestar uma homenagem. Então, quando nós estamos falando de glorificar, nós estamos falando de honrar a Deus. A gente pode pensar muitas formas de como honrar a Deus. E essa palavra nos dá tantas possibilidades que, diante disso, nós vemos muitas coisas, às vezes, sendo tratadas de forma, inclusive, equivocada. De como eu honro a Deus, como eu devo honrar a Deus, como eu devo glorificar o seu nome. E até uma exploração equivocada nesse sentido. Mas quando nós voltamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que revela quem Deus é, revela como Deus age e o que Deus espera, não há muita margem para isso. Não há, não há tantos caminhos assim. Há muita criatividade fora das Escrituras, mas nas Escrituras não há tanta margem nesse sentido, não há tanta dúvida em relação a como glorificar a Deus. Nós acabamos de ler Deuteronômio 11, 1. A forma de glorificarmos a Deus, de honrá-lo, de prestar uma homenagem a Ele, é confiando e obedecendo a sua vontade. É esse o caminho que as Escrituras têm nos mostrado. É esse a estrada que nós devemos seguir. Confiar em Deus, se alegrando, confiar, a confiança se alegrando nele, amando, gerando uma expectativa em relação ao que ele tem para as nossas vidas e obedecendo a sua vontade. O teólogo Richard Sibbes, que é puritano, viveu entre os anos de 1577 e 1685, ele diz assim: como nós recebemos tudo de Deus, devemos depositar tudo a seus pés.
E ele ainda vai dizer o seguinte: a verdadeira liberdade só é encontrada quando, pelo Espírito Santo, o coração estiver renovado, alargado e se tornar submisso a Deus em Cristo. Veja como o Richard Sibbes conecta a submissão a Deus à verdadeira liberdade. Parece uma conexão extremamente contraditória, porque ele está falando sobre ser submisso a alguém, e ao ser submisso a essa pessoa, você vai encontrar verdadeiramente a liberdade. Quando a ideia de liberdade plena, liberdade verdadeira, parece ser não ser submisso a nada. Quando você vai falar de liberdade, o que as pessoas querem entender sobre liberdade, sobre o que é ser livre verdadeiramente, é você não estar preso a ninguém, absolutamente nada. Só que quando nós começamos a voltar para as Escrituras, para entender quem nós somos, o nosso estado, como nós nascemos, como nós somos gerados, e aí nós somos apresentados a nossa escravidão ao pecado. Somos apresentados como nossos pulsos carregam as algemas da condenação. Como o jugo está sobre os nossos ombros. E como não há salvação longe ou distante de Cristo Jesus. Quando isso começa a fazer sentido para nós, presos e condenados ao pecado, nós começamos a entender que a verdadeira liberdade só ocorre quando nós nos encontramos com Jesus Cristo. Ele arrebenta todo o jugo, todas as cadeias e nos liberta verdadeiramente. Aí, essa conexão que o Cib está fazendo começa a fazer sentido. Que a verdadeira liberdade ela está na plena submissão, rendição a Deus e a Jesus Cristo. Nós começamos a glorificar a Deus quando entendemos isso, e a nossa vida agora tem um objetivo único, exclusivo. Único e exclusivo. Que é fazer a vontade de Deus. Que é nos render plenamente ao seu desejo. Que é nos deleitar na sua lei. É por isso que o salmista dizia isso, é por isso que os homens que escrevem, que são ungidos e iluminados para escrever as escrituras, se deleitam nisso. Eu estava lendo esses dias, um pastor estava escrevendo e ele estava dizendo, falando sobre o livro preferido de Jesus Cristo. O livro no qual Jesus se deleitava, que é o Antigo Testamento, que era o livro que ele tinha. Era a lei do Senhor, eram os profetas, era a palavra de Deus, era o que ele tinha nas suas mãos. Que ele se deleitava e se alegrava conhecendo, apesar de ser Deus, mas demonstrando com exemplo como nós conhecemos ao nosso Pai, como nós conhecemos a vontade de Deus. O Sibbes ele vai dizer ainda no seu comentário sobre essa pergunta que um homem está em suave estado quando seu coração estiver sujeito a Deus, atraído por ele, pois o Deus de toda graça o põe em liberdade. Deus fará com que
nosso alvo seja a sua glória. Então concederá graça e glória também sobre nós. Mas ainda a gente pode continuar se perguntando, mas como eu posso glorificar a Deus? Como eu posso conhecer a vontade de Deus? Se glorificar a Deus está conectado a conhecer a sua vontade, fazer a sua vontade, realizar a sua vontade, como é que eu faço isso? Aí tem um outro teólogo, o Bryan Chapell, que também vai comentar essa mesma pergunta e ele diz o seguinte: se considerarmos o que significa glorificar a Deus ao fazermos o que ele disse, temos de lembrar o que ele afirmou ser o principal mandamento. Então vamos lá. Estamos dizendo que para glorificar a Deus nós precisamos fazer a vontade de Deus, nos entregarmos à sua vontade, sermos submissos a Deus, conhecendo a sua lei, conhecendo a sua palavra e nos entregando por completo a isso, amando e se alegrando nisso. Olha agora como que o Shepard já vai começando a dar de forma mais clara exatamente o que isso significa. Ok, então, o que é que ele diz? Qual que é o mandamento, então? Qual que é a regra? Qual que é a vontade dele? Se é fazer a vontade dele, qual é essa vontade dele? E aí o Shepard vai dizer que o amássemos sobre todas as coisas e que andássemos com ele por tudo. E aí ele vai trazer, afinal o Senhor Jesus disse: ame-me de todo o coração, alma, mente e força. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a este: ame seu próximo como você ama a si mesmo. Olha que interessante. Quando o Shepard vai tentar sintetizar, resumir como nós podemos glorificar a Deus. E nós sabemos que essa pergunta está direcionando para uma prática, que é amar a Deus, que é fazer a sua vontade. Mas qual é a vontade de Deus? Que cada um dos seus filhos o ame, o coloque acima de todas as coisas. Entenda que o lugar de Deus no nosso coração é único, exclusivo, que não há como dividir esse espaço com outras coisas ou outros prazeres na vida, porque não há nada mais importante na nossa vida do que Deus, do que o amor de Cristo Jesus, do que a presença do Espírito Santo, do que o agir transformador que ele causa nas nossas vidas, quando a sua palavra penetra o mais íntimo do nosso ser e nos revela nossa atual situação, mas também nos mostra a cruz de Cristo, a redenção, a salvação, a esperança que nos alcança. É aquilo que aquele homem que estava sendo crucificado ao lado de Jesus Cristo conseguiu enxergar nos seus últimos minutos de vida. Quando ele olhou para Jesus e disse: eu tenho motivos para estar aqui. Ele reconheceu, ele conseguiu entender a sua situação pecaminosa. Eu tenho motivos de ser crucificado neste lugar. Há razão para que eu pague com a minha vida. Mas o Senhor não. Esse não é o seu lugar. O Senhor não deveria estar aqui. Ele reconhece sua situação pecaminosa. Reconhece que aquele não é o lugar de Jesus. Jesus, com seu amor sacrificial, diz para ele: meu querido, ainda hoje nós vamos estar juntos ao Pai. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, por mim e por você, não é um ato qualquer,
Ele não é só mais um profeta, mas um sábio, mas alguém que iniciou uma nova religião, que está preocupado único, exclusivamente com o bem-estar nessa terra, dos seus seguidores ou coisa do tipo. O que Jesus fez foi nos libertar, foi nos redimir. E a redenção, ela não fala de uma segunda chance, quem sabe nessa segunda chance você agora faça as coisas corretamente. Não é como alguém que chega para alguém que estava preso e diz: eu vou te dar uma segunda chance. Quem sabe nessa segunda chance você agora faça as coisas corretas. Quem sabe nessa segunda oportunidade você aprenda e comece a praticar as coisas da forma que devem ser praticadas. Não, o que essa redenção faz, quando ele nos redime, ele nos transforma, ele nos leva a praticar aquilo que as Escrituras esperam, nos ensina a praticar. Capacitados não pela nossa força, pela nossa vontade, mas pelo Espírito Santo, que nos guia, nos direciona, nos auxilia. O Cibs, ele está nos trazendo aqui a forma de como nós glorificamos a Deus, amando em primeiro lugar. E a segunda forma, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. O que o Chapel, na verdade, está querendo nos dizer, ou está nos levando, é mais uma vez para os mandamentos de Deus. Você quer entender qual é a minha vontade? O que eu espero de você? Olhe para os mandamentos que eu te entreguei. A forma que eu espero que você viva. A forma que eu espero que você pratique as suas ações e as suas atitudes. Em tudo que você fizer, me ame profundamente. Em todos os seus relacionamentos com seus irmãos e irmãs, ame-os profundamente. Não por interesse, não por querer algo em troca deles, não para que isso te faça bem, mas para que você faça bem ao teu próximo. Não roube, não mate, não julgue, não ofenda, mas ame o seu próximo. Lembra o que Jesus nos disse? Eles vão reconhecer os meus discípulos pelo amor. Eles vão olhar para as pessoas, para essas pessoas deste mundo, e eles não vão conseguir entender o que essas pessoas, quem são essas pessoas, porque o amor de Cristo, meu amor, o amor que eu tenho entregado a vocês, transcende o entendimento deste século. O amor a Deus, que dedica uma vida inteira por completo ao Senhor, a ponto de entregar a sua vida a Ele. Quando você olha para os cristãos primitivos e vê eles morrendo, vítimas do Império Romano, e quando você olha para o século atual e vê ainda homens e mulheres morrendo pelo Evangelho em alguns países, algo tão distante para nós aqui no Brasil, tão distante, mas algo tão real em muitos países. Um amor que vai além da sua própria vida, que entrega a sua vida a Deus, que entrega a sua vida ao próximo. Como nós glorificamos a Deus? Como é possível glorificar a Deus? Cumprindo o seu mandamento, os seus decretos, amando acima de todas as coisas, confiando nele, em meio a tantas lutas, dificuldades, crendo que ele é Deus, que ele é soberano.
e amando o nosso irmão e nossa irmã, os nossos próximos, o nosso próximo. O Chappell diz outras coisas ainda aqui no livro. Mas eu queria avançar para algumas coisas. Ele diz assim: se realmente desejamos honrar o Salvador, ou seja, Jesus Cristo, faremos conforme ele disse. Isso quer dizer não somente obedecer porque ele está no nosso pé. Realmente não é isso. É compreender quão grande é seu amor por nós, a ponto de, por amor a ele, queremos andar com ele. A gente não se move com Deus por medo daquilo que ele pode nos fazer. Por receio de pisar na bola e, quem sabe, ser condenado. A gente se move com ele porque nós somos atraídos pelo seu amor. Porque nós já estávamos condenados. E ele mesmo disse que ele não veio para condenar, porque nós já estávamos condenados. Ele veio para nos resgatar. E quando eu entendo o preço do resgate e do que eu fui resgatado, eu não quero me afastar dele. Porque não existe amor que se compare a esse amor neste mundo ou em qualquer outro mundo. É por isso que o amor dele nos constrange. Porque ele é cheio dessa graça, desse favor imerecido. Ele é cheio daquilo que a gente não era digno de receber. O Chappell avançando para a gente já encerrando. Ele vai dizer ainda: que quando nós entendemos que a lei ou os mandamentos ecoam o caráter de Deus, quais leis, quais mandamentos? Esses que nós acabamos de ler, o resumo dos 10 mandamentos, resumido em duas leis: amar a Deus e amar ao próximo. Ecoam o caráter de Deus e seu cuidado por nós. Deleitamo-nos em andar em seu caminho, pois isso nos permite experimentar a bondade de nosso Deus. Isso significa que não importa o que eu tenha de enfrentar, não importa o que eu vá enfrentar nessa vida, amo a Deus em toda a vida e desejo andar com Ele por toda a vida. É a razão da minha vida, andar com Deus. Não importa o que eu esteja passando. Dessa forma, honro o seu coração. Eu o glorifico porque ele me amou com tão grande amor e demonstro meu amor por ele andando no caminho, não somente por obrigação, não porque alguém está me mandando, não porque se eu não fizer isso, enfim, eu vou sofrer consequências drásticas, mas com o senso de gozar de sua bondade por meu coração e minha vida. E o Chappell vai encerrando dizendo: tantas vezes as pessoas acham que estão glorificando a Deus porque estão curvando os pescoços. Preste atenção nisso. Tantas vezes as pessoas acham que estão glorificando a Deus porque estão simplesmente abaixando a sua cabeça e fazendo as coisas horríveis que odeiam, porque de outra forma Deus irá feri-las. Acham que estão glorificando a Deus muitas vezes com uma prática religiosa,
mas fazendo coisas horríveis, com medo de Deus. Às vezes fazem as coisas que acham que Deus quer, para que ele lhes dê mais do que é bom. Veja o que eu falei no início. Quando nós vamos responder a pergunta como glorificamos a Deus, nós podemos criar formas e formas e formas baseadas em achismo, de que nós estamos glorificando a Deus, que nós estamos fazendo aquilo que Deus espera, porque não procuramos na palavra dele a referência, aquilo que realmente ele quer que cada um de nós faça. E fazemos coisas, praticamos coisas que incluem, inclusive, baixar o nosso pescoço, a nossa cabeça, curvar o nosso pescoço, como se estivéssemos adorando a Deus, fazendo coisas que são horríveis, achando que estamos glorificando a Deus, movidos às vezes pelo medo, pelo temor de perder coisas. Perder coisas. Insistimos nessas práticas porque acreditamos que fazendo isso não vamos perder aquilo que acreditamos ser bom para nós. O Chappell escreve o seguinte: mas ambos esses egoísmos santificados não significam realmente amor por Deus. A motivação do nosso coração para glorificar a Deus precisa ser baseado nos seus mandamentos, naquilo que ele nos ensina. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando entendemos que Deus deu seu Filho por mim, e que ele mostra seu caráter e cuidado na sua palavra, então entendo que amar a Deus e ter prazer nele significam que ficarei feliz em andar sobre aquilo que provê o bom e seguro caminho para a minha vida. Andarei com ele e o amarei em tudo que ele exige, porque ao fazê-lo, terei prazer no caminho que ele projetou para a melhor vida que deseja me dar. Assim o Chappell encerra o seu comentário sobre essa pergunta. E eu queria encerrar também com essa aplicação para as nossas vidas. Nós podemos ser muito criativos, se quisermos, e pensarmos formas e formas e formas de como glorificarmos a Deus. Mas a forma que Deus espera, que Ele aguarda dos seus filhos e filhas, é quando nós o amamos acima de todas as coisas. Quando esse amor gera uma confiança nele. Quando nós nos alegramos na sua presença. Quando nós nos alegramos na sua palavra. Quando nós nos alegramos em saber que ele está conosco. Quando nós nos alegramos nos seus atos de salvação. Quando nós reconhecemos a nossa dependência nele. Quando nós reconhecemos que somos plenamente libertos, único exclusivamente nele. Quando só há alegria nele. Quando nós nos entregamos por completo a ele. E quando, ao fazermos isso, nesse relacionamento espetacular de amor do Deus Trino, se unindo à sua criatura, gerando esse relacionamento. Esse relacionamento se expande agora para os seus próximos. E esse amor que contagia o teu coração
que glorifica a Deus, alcança vidas, as vidas que estão ao seu redor, os seus próximos, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus vizinhos, os seus amigos, aqueles que trabalham com você, os seus colegas de trabalho. Se expande e vai se expandindo e vai alcançando vidas e vidas e vidas e vidas. Não é algo pensado em alcançar multidões ou coisa, não. É algo que flui do coração, do centro, da vontade de Deus. Não é uma meta, um planejamento. É glorificar a Deus. É como eu glorifico Ele, amando de todo o meu coração, entregando a minha vida a Ele, confiando nele em todas as coisas e amando o meu próximo, como Ele me amou. Porque Ele é o exemplo. Ele é o exemplo de amor ao próximo. Como Jesus amou o seu próximo, entregando a sua vida. E assim eu quero encerrar nessa manhã com essa aplicação. Como nós glorificamos a Deus? A resposta: glorificamos a Deus, nos alegrando nele, amando, confiando nele, obedecendo à sua vontade, aos seus mandamentos e à sua lei. Que nessa manhã o Senhor Jesus Cristo possa transformar isso numa verdade no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer essa ideia de forma muito clara ao teu coração. E que a resposta a essa pergunta seja não só a junção de palavras soltas, mas um estilo, um modelo de vida, de discipulado, de discípulos, não do Neto, não da Batista Redenção, mas de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero lhe agradecer nessa manhã por esta palavra, por tudo aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. Ensina-nos, Senhor, os teus caminhos. Ensina-nos a glorificar o teu nome. Ensina-nos a confiar, a nos deleitar na tua presença. Ensina-nos a obedecer os seus mandamentos, a sua lei, a obedecer aquilo que o Senhor nos deixou como direção, como mandamento, o amor a Deus e o amor ao próximo. Que nós sabemos que assim nós glorificamos o teu nome. Nos ajuda neste sentido, Senhor, nós te pedimos, crendo que tu és poderoso para fazer. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam ter um domingo abençoado na presença de Deus. Medite nisso que nós comentamos hoje, nessa palavra. Que o Senhor possa realmente encher o teu coração de amor e paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Quarta-feira nós temos nosso estudo também, nosso discipulado. Nós estamos estudando a oração do Pai Nosso. E que vocês possam estar conosco também na quarta-feira, 8 horas da noite, ok? Deus abençoe. Tchau, tchau.